Nesse vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você como eu utilizei o Ho Oponopono para limpar uma sensação de medo, de insegurança ou uma sensação que eu ia me perder. Eu já tenho observado em mim um certo padrão. Todas as vezes que eu vou fazer uma viagem para um lugar que eu não conheço, eu sempre tenho aquele cuidado de observar o mapa antes, ver os pontos de entrada, os pontos de saída. E no fundo, isso está ligado com um certo medo. Um medo é de me perder. Na semana passada, eu fiz uma viagem. Eu repeti este mesmo padrão. Observei anteriormente os pontos de entrada, os pontos de saída em relação a determinados lugares que eu precisava passar. Parte dessa viagem eu fui dirigindo e parte dessa viagem a outra pessoa levou e trouxe o carro. Durante esse percurso, eu fui observando dentro de mim como aquele padrão de medo, de insegurança, aquela sensação que eu poderia me perder ou aquela sensação de não perceber exatamente o lugar que eu deveria deixar aquela entrada e entrar num outro caminho, como isso ia se reproduzindo dentro de mim. À medida que eu fui observando esse padrão, eu resolvi fazer uma limpeza e para isso eu utilizei a técnica do Ho Oponopono. Recordando que o Ho Oponopono é uma técnica que serve para transmutar, para limpar memórias que estão no nosso subconsciente e que está condicionando o nosso comportamento atual. O Ho Oponopono é uma técnica bastante antiga, mas que se popularizou mais recentemente, e uma das finalidades dessa técnica é de corrigir, de harmonizar, é de liberar determinadas memórias que estão condicionando um padrão de comportamento, seja um medo, seja uma insegurança ou qualquer crença que esteja limitando o nosso desenvolvimento. E o Ho Oponopono, em sua essência, é muito simples de ser realizado. Existe uma base, um conhecimento muito grande por detrás dessa técnica que não estou abrangendo nesse momento, nesse vídeo. Mas, basicamente, a parte prática do Ho Oponopono consiste a partir do momento que você identificou determinado comportamento ou memória que está te condicionando, que está trazendo para você uma certa limitação, você começa a repetir aquelas 4 frases: eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. A ideia de repetir essas 4 frases é justamente de transmutar aquela energia ou aquela crença ou memória que está condicionando ou trazendo aquele padrão de comportamento. Então, como que se faz o Ho Oponopono? Ou melhor dizendo, como que eu fiz? Primeiramente, quando a gente identifica determinadas memórias, a partir dessa identificação podemos trazer uma intenção. Qual que é o objetivo de trazer uma intenção? O objetivo é de focar a nossa energia para aquele objetivo. E como que eu fiz? À medida que eu percebi aquele comportamento interno em mim, eu fiz a seguinte intenção: Divino Criador, eu peço para que todas as memórias que existem em mim, que estão trazendo esse padrão de comportamento, de medo, de insegurança, de sensação que eu posso me perder, que sejam todas transformadas e transmutadas em luz. A partir dessa intenção, eu fui repetindo de uma forma bastante atenta aquelas frases: eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Essa repetição das frases não tem um limite. Eu fui, à medida do possível, repetindo várias vezes durante a viagem essas frases. E durante o retorno,
no período que eu comecei a dirigir, eu comecei também a repetir essas frases. À medida que eu observava em mim aquele padrão, aquela sensação, ou uma certa emoção que estava ali submergindo do meu subconsciente, de uma forma muito tranquila, de muito atenta, eu fui repetindo essas frases. Então isso aconteceu por várias vezes, até que num determinado momento, aqui que está o ponto bastante interessante, porque o Ho oponopono, à medida que nós vamos limpando as camadas, uma das tendências é que a gente chega na origem, aonde que iniciou aquela memória limitante que está nesse momento trazendo um determinado padrão de comportamento. Então, num dado momento, veio até a minha memória uma recordação. Isso foi por um breve segundos. Veio de uma forma bastante nítida um momento da minha vida que eu acredito que eu tinha talvez de 4 a 5 anos ou no máximo 6 anos, onde eu estava num lugar onde havia muitas pessoas, eu acredito que seja ali um supermercado, eu estava junto com o meu pai e minha mãe. Mas por um dado momento eu me perdi, eu me vi sozinho, olhei para os lados e não consegui enxergar o meu pai. Então, naquele momento, fechei os olhos e comecei a chorar. Eu me lembro daí que chegou uma pessoa que me pegou e me levou até o meu pai. Me veio essa recordação que eu cheguei até o meu pai e abracei ali a perna dele. Ou seja, esse acontecimento lá da minha infância, onde eu me perdi dos meus pais, eu fiquei sem referência e veio ali o medo, a insegurança, sentindo sozinho no meio da multidão, no meio das pessoas, isto ficou registrado no meu subconsciente. Veja que interessante, eu não tinha nenhuma consciência disso e tampouco eu tinha essa recordação. Nesse momento, enquanto estava dirigindo, veio essa cena, veio essa essa recordação da infância. E a partir deste acontecimento, isto deixou marcado no meu subconsciente um certo padrão de comportamento. Então, todas as vezes em que eu ia para um lugar diferente, todas as vezes que eu ia me expor a um ambiente ou uma situação diferente, e no caso, quando eu vou ou ia dirigir para um local diferente, vinha até a mim essa sensação, esse medo que eu poderia me perder e não encontrar a saída correta. Mas o mais interessante ainda é que a partir do momento que veio essa memória, veio essa recordação, eu continuei fazendo o Ho oponopono para essa memória. Eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Eu fui repetindo, mesmo dirigindo de uma forma muito atenta, muito tranquila, eu continuei repetindo essas frases do Ho oponopono. Aquela memória, aquela recordação que apareceu como um quadro escuro, foi se iluminando e, em sequência, eu senti um alívio, uma sensação de leveza, de bem-estar muito grande. E este é também um dos marcadores, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida. Eu estou trabalhando em relação a uma determinada situação ou dificuldade com o Ho oponopono. Como que eu sei que limpou? Você sabe que limpou justamente quando vem essa sensação de leveza, essa sensação de tranquilidade. Então eu deixo aqui para você essa mensagem que todas as vezes, não importa a sua idade, em que você percebe que a sua reação interior em relação a um determinado fato, acontecimento ou pessoas é um pouco forte,
é algo que você não consegue, às vezes, ter uma explicação racional, pode ter certeza que normalmente essa reação está vindo da nossa criança interior, de um aspecto nosso que faz parte do nosso subconsciente, que viveu determinadas situações e isso fica marcado em nós. E à medida que vamos limpando, vamos trabalhando, seja com o Ho oponopono ou seja com uma outra técnica, a tendência é que a gente recorde, que possamos chegar até essa memória. E quando a gente chega nessa memória, é porque é o processo final de limpeza daquele bloqueio e o resultado é justamente essa sensação de alívio. Então, essa é a experiência que estou compartilhando com você, de como utilizei o Ho oponopono para limpar uma sensação de medo, de insegurança, uma sensação que eu iria me perder. Gratidão pela sua atenção e num próximo vídeo eu vou relatar uma outra experiência que eu tive nessa mesma viagem, utilizando o Ho oponopono, de como conseguir transformar uma situação que a princípio era coletiva, que envolvia várias pessoas, que eu percebi que não seria favorável aquele rumo, aquela direção ou decisão, utilizando o Ho oponopono.